Porque é mais fácil dar bronca no porteiro, né, do que dar no gerente, entendeu? Então o menino tem menos estofo, tira o menino. Eu até acho que cabe bem 2 volantes, tá? Eu acho que cabe, porque a gente tem falado muito aqui que o Santos tem estado muito vulnerável. Mas o Bom Tempo é um jogador que tem feito uma diferença muito boa ofensivamente. E a gente está trocando por uma situação que a gente pode acreditar. O Pituca e o Tassiano vão ficar pelo gol. Eles estão arrumando lugar porque eles entraram no outro jogo e fez o gol. E ele acha que vai ser a mesma coisa. E aí tá... Agora, o Roleiser não disse ainda porque veio e tá mantido, né? Não, e o engraçado é que todo mundo fala e contesta a titularidade do Guilherme e mais uma vez ele faz a insistência. Para mim, o Caixinha, para quem joga pôquer, ele tá no all-in. Sabe a história do all-in? Você já não tem mais grandes chances no jogo, você pega todas as suas fichas e fala, se eu não ganhar essa, chega. Então ele pegou todos os jogadores que ele tem predileção, todos aqueles que ele apostou, como é a questão do Léo Godoy, Pituca, Tassiano, Guilherme, falou, ou vocês me salvam, ou eu tô fora. Então ele sabendo que a circunstância do jogo é essa... Mas é fácil assim, sabe por quê? Porque quando você tá num jogo desse de pôquer, eu não jogo pôquer, nem entendo as regras, mas isso é assim o básico, isso aí que você tá falando eu sei. O que acontece? É muito fácil, né? Porque na realidade ele não perde nada. É sim. Por que ele não perde? Porque o contrato dele vai mudar o seguinte, ele vai ficar em casa, no sofá, esperando alguém contratá-lo, e se ninguém contratar, ele está ganhando sem trabalhar. É isso aí. Mas essa é a armadilha que os clubes armam contra si. E o pior, quando a gente fala com relação ao Fluminense, você pega um Renato, que você pega lá tudo que ele conquistou pelo Fluminense, e os grandes últimos títulos do Fluminense foram pelo Renato. E qual é a Libertadores. Então você olha o que o Renato entende de futebol. É futebol voltado para o ataque. Sim. Você tem que ter na persona hoje de um líder, de um técnico, de um comandante técnico que entenda qual é o contexto daquele time e arme e tenha também pujança para poder fazer as alterações sem sofrer tanta pressão e ter muita assertividade. O Caixinha ele se amarra com os jogadores, aí você percebe que na última entrevista coletiva dele, muito nervoso, né? Combatendo a todos os companheiros que lá estavam, sempre com a história, e dizer que ele está prestigiando o Guilherme, que enquanto ele estiver, o Guilherme vai estar com ele como jogador imprescindível. Como é que você pode ter um jogador imprescindível? Você tem o Neymar no elenco, você tem tantos outros jogadores que podem dar maior versatilidade ou mais celeridade à transição de bola. O Santos vai mais uma vez para um primeiro tempo com um time lento. Para um time que vai jogar o primeiro tempo para tentar não sofrer gol, para fazer o quê? Esperar o Neymar no segundo tempo. E falar assim, toda a responsabilidade de você decidir tá aí. O Santos precisa, com o tempo, que a gente fala sobre a questão do tempo, precisa agredir desde o começo. O Fluminense também viveu crises recentes. O Fluminense não vive o apogeu, mas o Fluminense melhorou muito por conta do aspecto do seu técnico. Porque ele entende que tem jogadores que possam puxar um contra-ataque, você tem um Keno, você tem jogadores que puxam para frente, o Germancano, você tem o retorno do Ganso. Jogadores que sabem jogar. Canóbio fazendo gol. Canóbio fazendo gol. Então e o Arias na armação. O Arias. Então, assim, são tantas outras opções e você vai colocar o Pituca e o Schmidt, que atualmente, embora tenha feito gol, e acho assim, quando a gente fala que o Caixinha mudou o jogo, eu sei que tem muitos que se reviram. Mas, gente, pensa, nós temos quantos jogadores de linha? 10, né? Sem contar o goleiro. Você tem quantas alterações você pode fazer? 5. Metade. 50% de chance de você mudar o jogo. É 50% de você mudar. Então, assim... E dificilmente você tira os zagueiros, né? Você coloca dificilmente você coloca muito da frente. Goleiro tu não vai trocar também. Inclusive, jogadores foi até uma informação que os jogadores do banco, quando o Santos estava com 2-1, e diziam inúmeras vezes ao Caixinha, põe o Rincon, segura agora lá atrás para segurar o jogo. Ele ignorou tudo e o Santos foi lá e tomou o segundo gol. Ou seja, nem previdência
e nem com relação aos jogadores que enxergam um jogo que o Caxias não enxerga. Mas, mais uma vez, ele vai insistir no Guilherme, vai tirar o Barreal, que poderia dar celeridade. Soteldo, mais uma vez, possivelmente fora do jogo, ou fora do jogo já de forma definitiva. Então, isso aí pode definitivamente ser um dos maiores problemas. Porque eu vejo, meu modo de ver, o Santos teria que começar agredindo, teria que facilitar o jogo para o Neymar e não deixar que o Neymar, nas condições abaixo que ele está, seja o principal ponto para poder mudar o jogo no segundo tempo. E aí pode ser até um pouquinho tarde, né? Olha, aqui na ala da esquerda, os caras da esquerda de hoje, são 2 treinadores de futebol, tá? E o que acontece? Pô, não tem o menor sentido, né? Ficar jogado. Quando chega ao ponto de jogador começar a ficar cantando pra todo mundo lá, quem tu tem que substituir, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ou eu tô errado? Ainda faz o contrário do que o pessoal... Eu nunca fui treinador. Ainda faz o contrário que pediu. Perdeu o comando. Mas o jogo pedia essa Não, essa sim, volta. mas quando chega assim, a gente pede faz pro um gol, técnico, porque a gente abriu um pouco o time, né? E aí acho que as substituições, elas tinham que ser feitas dessa forma. Nós estávamos perdendo de 1-0, não adiantava ficar esperando. A gente consegue fazer o 2-1, né, a força ali, né? Na barra da empurrância. 35 minutos, fez um jogo bom, o Bahia abdicou um pouco de atacar no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Bahia podia ter resolvido o jogo. E com time misto, hein? Mas é um time que é organizado, é um time que é organizado, treinado, um mas time que